Parte B. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, ou o que... Eu vou ler a minha versão, porque dá um entendimento da mensagem. O que pretendes fazer, faze depressa. Faze-o depressa. Faz agora. Então Jesus disse: o que você pretende fazer, faze-o depressa. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Deus, nós estamos expostos neste culto a Ti, estamos na verdade Te adorando, Senhor. O que nos traz aqui é a vontade de estar expostos à Tua vontade, Senhor. Fala conosco, com cada um de nós, é isto que eu te peço, te suplico, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Repreende o diabo, que nós não venhamos a perder esse momento tão especial, esse momento de visitação, que nós não venhamos a perder, em nome de Jesus, amém. Essa frase está me incomodando nos últimos meses. Eu preciso lutar para que haja sinais em minha vida pessoal, não para que vocês vejam, em minha vida pessoal. Eu preciso lutar para que hajam sinais em minha vida pessoal de que eu sou povo de Deus. Eu preciso encontrar uma correspondência entre as minhas atitudes, entre a minha vida, entre o que eu sou lá fora, com aquilo que eu falo e vivo em momentos como o do culto, que é muito propício e muito tranquilo para que eu possa varrer tudo que sou para debaixo de um tapete e viver, inclusive, momentos muito especiais de emoção, de comoção, de presença de Deus, mas infelizmente com o tapete dessa altura de poeiras que eu varro para baixo e que eu só tiro debaixo do tapete quando a igreja se fecha e eu volto para a minha vida pessoal, para a minha vida interior, para quem eu sou dentro de mim. Essa frase vem me incomodando há alguns meses. Nasceu a vontade de falar novamente sobre essa questão com os irmãos. Sexta-feira nós estávamos viajando, eu e Jean Carlos, para buscar os frangos em São Paulo pela manhã. E como a gente tem costume de dizer, às vezes nós estamos conversando, nós somos tão ministrados por Deus, nós somos tão ministrados por Deus nesse lugar, em diversos aspectos, com louvores. Olha o que esse louvor está fazendo com a gente. O que esse louvor está fazendo com a gente é a mesma coisa que outros louvores ao longo de 10 anos fizeram com a gente. A gente é tão ministrado por um louvor que a pessoa que não está no ambiente espiritual e não está ainda participando do povo de Deus, ela fala: meu Deus, mas eu estou vindo nessa igreja, mas está cantando de novo porque a gente é tão ministrado que a gente canta até o dia que cantar e aquele cântico não fizer mais sentido para a gente. Só que aí já tem outro no pente, aí pega o outro e bagaça o outro, e pega o outro e bagaça o outro. Isso está acontecendo há 10 anos. Então, cânticos que mexeram com a gente muito, e nós estamos sendo tão ministrado, que às vezes a gente está conversando entre irmãos e a mensagem se materializa, toma vida, ela aparece no nosso meio, ela aparece com uma realidade tão grande para nos ministrar novamente, como se nós estivéssemos vivendo pela primeira vez aquela mensagem. Nós estávamos viajando, eu e o Jean Carlos, ele estava falando sobre alguns sentimentos dele, e naquele momento ele deu abertura para que a mensagem se materializasse. E ele então falou uma coisa sobre essa mensagem que me fez voltar para casa e dizer: eu acho que as pessoas que agora congregam na igreja e as mesmas que ouviram isso há tempos, eu sinto que nós precisamos ouvir de novo
a respeito dessa questão. O tema dessa mensagem é: não estrague tudo. Talvez você vai entender com o decorrer. O cenário do texto que nós lemos é um cenário fantástico. Os irmãos sabem qual cenário que é o da ceia. Jesus está sentado na ceia, na mesa. Só que esse cenário tem características que nós não conseguimos ver porque não estão escritas, e nós precisamos ser convidados pelo Espírito a enxergar o que está nas entrelinhas desse texto. Então, nós já ao longo desses anos ouvimos falar algumas características, e eu vou ressaltar algumas delas para que nós possamos ser ministrados. Primeiro, a situação da ceia, o momento da ceia, era um momento, eles não sabiam onde ia ser. Primeiro, você conhece o texto? Jesus manda os discípulos irem e encontrar um camarada que está carregando água, e diz o seguinte: segue ele. E a casa que ele entrar, vocês entram lá e falam: o mestre está pedindo a vossa casa para fazer a Páscoa, para estabelecer a ceia da Páscoa. Então você imagina os discípulos que saíram em busca de um cara carregando um cântaro, e mesmo depois de encontrar o cara, eles tiveram que seguir esse rapaz até uma determinada casa. Olha quanta incerteza existe nisso. Senhor, nós vamos sair daqui para a cidade, andar para onde? Ele disse: vai andando, e na rua vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, segue ele. E quando vocês seguirem ele, vocês vão entrar numa casa. Nessa casa você fala para o dono da casa: o mestre está pedindo a casa. E fica tranquilo, que o resto vocês vão saber. Ele não disse: vocês vão chegar lá, o dono vai receber vocês, vai dizer que está lá o cômodo, que o cômodo está mobiliado, fica tranquilo, pode fazer. Ele não falou nada disso. Ele falou: segue o cara que tem cântaro, que está com o cântaro, e lá fala para o dono da casa que eu estou pedindo a casa. Agora, você já se colocou nessa situação? Você imaginou Jesus falando assim para vocês: vai para a rua, encontra uma pessoa com um vaso na cabeça de água, segue ela, e quando a casa que ela entrar, você entra lá também e fala para o dono da casa que o mestre quer a casa. Você consegue ver incerteza nisso? Você consegue ver um chamado de incerteza? Então a primeira característica que nós precisamos falar sobre esse momento é que eles estavam sob uma incerteza absurda, o que para nós é terrível vivermos na incerteza. A pior coisa que tem é a gente falar: meu Deus, como vai ser? Meu Deus, como vai ser? Daqui a alguns dias, como vai ser? Daqui a alguns meses, como vai ser? Daqui a alguns anos, como vai ser? É por esses e outros sentimentos que alguns lugares que os seus adivinhos estão a proferir as suas profecias estão estrumbadas de gente. Por quê? Porque ninguém quer viver com incerteza. Quando fica sabendo: tem um cara lá que revela o RG, corre todo mundo para lá. Porque se revela o RG, vai falar para mim o que vai acontecer comigo amanhã. Vou nesse culto, se pedir a oferta, eu vou passar com a oferta na frente dele, e vou orando, falando: Deus, usa o teu servo para falar comigo o que vai acontecer comigo, como vai ser a minha vida. É assim que funciona, é assim que se dá. E é por isso que está entupido de gente. Por quê? Porque ninguém caminha com incerteza. Ninguém sabe viver com incerteza. A incerteza nos incomoda, a incerteza nos deixa com raiva, a incerteza nos deixa incomodado, a incerteza faz da gente pessoas ignorantes, a incerteza faz da gente perder a cabeça, faz da gente não ver as coisas como tem que ser. Eles estavam assim. Outra coisa que a gente pode enxergar nesse momento da ceia é como que ia ser. Procura um cara com um cântaro na cabeça, segue lá e fala para o mestre, fala que o mestre está querendo a casa. Mas tudo bem, mas e depois? Como vai ser? Porque toda a incerteza de quem é o cara que está com o cântaro, de quem é a casa, de como o dono da casa vai me... Que vocês são loucos? Que mestre que está querendo o que aqui? Fala para ele que não tem nada aqui para ele. Poderia ser, não poderia, Henrique? Só que eles, mesmo com incertezas, eles foram até e eles encontraram o cara. E eles seguiram o cara, glória a Deus. E eles entraram na casa e tiveram coragem de falar para o dono da casa que o mestre, que o dono da casa talvez nunca tinha ouvido falar, ou mesmo já tinha. Falar: o mestre está querendo a sua casa, foi ele que mandou a gente aqui.
para surpresa dele, como para surpresa de muita gente que se dispõe, a mesmo com incertezas, estabelecer o caminho que o Senhor está mandando, eles vivem aquilo que a grande maioria das pessoas que se dispõem a viver os caminhos de Deus, mesmo em incertezas, vivem. Eles ficam sabendo que o Senhor já sabia de todas as coisas e sabia que o coração do dono da casa já estava solícito a entregar a casa. Mas até aí, como é que vai ser? Como vai ser entrar numa casa que a gente não conhece, ir para um lugar, para um cômodo da casa que a gente nunca entrou? Como vai ser essa mesa? Como vai ser essa ceia? Como vai ser essa Páscoa? E Jesus já estava falando um monte de coisa absurda para eles, falando coisas, olha, não se alegra porque vocês expulsaram demônios, se alegra porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus já estava falando que ele era o pão da vida, que desceu do céu, quem comer da carne dele não vai morrer, quem beber do sangue dele jamais verá a morte. Jesus já estava falando sobre entrega, sobre separação, os caras já não estavam entendendo mais nada. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que os caras não estavam entendendo nada. Eles estavam totalmente lançados à incerteza que o próprio Deus em Jesus levou eles a sentir. A verdade é que eles não sabiam onde ia ser, não sabiam como ia ser, eles não estavam conseguindo entender o que Jesus falava. Não é isso que acontece. Jesus não fala para eles, olha, eu sou o caminho. Eles falam, Senhor, mas ensina então o caminho. Não é isso que ele fala, vocês ficam tranquilos porque o Pai está, mas então nos mostra o Pai. E ele diz, mas eu estou com vocês tanto tempo, vocês não estão vendo o Pai. Eles estavam totalmente inseguros. Jesus está falando de uma separação, 3 anos curando 1 milhão de pessoas, falando, como hoje nossa, na hora que o Juliano falou, minha alma aliviou. O Juliano estava ministrando em escola bíblica dominical aqui, ensinando, ele disse, olha o que Jesus fala, ele fala assim, ó, não me coloque, qual que é o termo? Não faça publicidade a meu respeito. Mateus 12, não faça publicidade a meu respeito. Olha que coisa, Jesus estava falando para eles, ó, não faça isso. O meu reino não é feito de publicidade, o meu reino é feito da mensagem. Se você quer transmitir, transmita a mensagem e não os feitos, porque os feitos é só para que alguém se levante e diga, então eu quero também. Enfim, eles estavam desesperados com o anúncio da separação. Quando você voltar para casa, vocês por favor peguem o texto bíblico em nome de Jesus e leia, e vocês vão ver esses aspectos. Eles estavam desesperados. As perguntas deles são perguntas de quem está desesperado, quem não sabe o que fazer. Jesus está falando que vai voltar para o Pai. Jesus está falando que chegou a hora de ele ser entregue na mão dos pecadores. Eles não entendem nada. A situação está delicada, porque eles estão entendendo que Jesus está querendo se separar deles, e eles estão perguntando, mas Senhor, como é isso? Mas Senhor, como é aquilo? Mas Senhor, então mostra-nos o caminho que a gente tem que seguir. Mas Senhor, então faça o seguinte, mostra-nos o Pai. E Jesus está só mandando lambada, dizendo, fiquem tranquilos, o Pai já está com vocês, estou com vocês aqui, eu sou o caminho. Vem comigo, eu sou o caminho, faça aquilo que eu estou mandando vocês fazer. Mas Senhor, não dá para você dar uma reveladinha o que vai acontecer ali no futuro, porque aí a gente vai ficar mais tranquilo. Não dá. Dá para falar para vocês, procura um homem com cântaro, procura uma casa, fala que eu quero a casa e prepara a ceia. Vai preparar com o quê, Senhor? Não, prepara a ceia lá. E quando senta na mesa, então, aí a coisa fica pior. Este é o pão que é partido, essa é a minha carne que é partida por vós. Irmão, se no século 21, com toda essa mensagem à nossa disposição, tem gente que fala, mas como que é mesmo essa história? Por que vocês cortam o pãozinho todo picadinho? A explicação mais simples desse texto, que vira e mexe eu falo sobre isso, é que existem atos simbólicos que Deus estabeleceu que a humanidade, que os seus servos fizessem. E é exatamente por conta desses atos simbólicos serem verdadeiros e serem genuínos, as pessoas acham que os outros atos simbólicos também são. Nós vamos procurar conhecer e saber que existem atos simbólicos como a Santa Ceia, que Deus estabeleceu que se fizesse. Jesus falou isso. Mas a explicação mais simples e que mais me machuca, que mais me deixa assim,
humilhado quando eu estou ceando, é o fato de entender que o que Jesus queria é que eles entendessem que ao partir do pão, eles iriam mastigar o pão. Não é isso que ele diz? Este é o meu corpo que é dado por vós. E o que os nossos dentes faz com o pão quando a gente põe na boca? Tu consegue pegar um pedaço de pão, enfiar na boca e engolir inteiro? Não dá. Você percebe que o Senhor estava querendo que o ser humano entendesse o que é esse ato simbólico, que ao mastigar do pão, é exatamente isso que Isaías falava lá. Importou a Deus moê-lo. Quando eu entendi isso, eu nunca mais consegui mastigar o pão da ceia como eu mastiguei durante tanto tempo. Aí, presbítero, suquinho, glória a Deus, muito obrigado, estou bom. Na verdade, pega o pão, põe na boca e fica tentando passar saliva, porque quando os dentes começarem a mastigar, é exatamente o que aconteceu com esse pão, foi exatamente o que aconteceu com Jesus, por amor à sua alma. Essa foi a explicação mais linda e mais simples que Deus pôs em meu coração a respeito da ceia. Imagina Jesus falando para eles: esse aqui é o meu pão, é o meu corpo que é partido por vós, tomai, comei. Sempre que vocês comer, comam em memória de mim. Memória, o que é isso? Por que memória, Senhor? O Senhor é tão fantástico, o Senhor é tão poderoso, por onde o Senhor anda, os enfermos são curados. Meu Deus do céu, nós estamos no topo das... Nós estamos no topo das... Nós, como fala, viralizamos em Jerusalém. As internets das Palestinas, os sites estão bombando, falando de um tal Galileu. É o Senhor. Estamos no top 1, não tem ninguém abaixo da gente. Por onde a gente anda, todo mundo sabe. Olha lá vai, todo mundo quer um sinal. E é cego entrando para dentro de templo, gritando: Ele me curou, Ele me curou, Ele me curou. Você imagina, irmão? É paralítico que estava esperando a vida toda, saindo pulando com a cama. É 4 amigos que põem o cara, desce o cara dentro da casa, e o Senhor vê a fé deles e cura. É peixe multiplicando, é pão multiplicando, é multidão comendo comida. A coisa estava chique, irmãos. Só que agora o Senhor está falando: esse aqui é meu pão, e quando vocês comerem, lembram de mim. Como assim? Peraí, Senhor, lembra de mim? Que história é essa de lembrar de você? Porque nós teremos que lembrar do Senhor. O Senhor está com a gente, nós estamos juntos. Não é isso que Pedro fala quando o Senhor fala: chegou a hora. Pedro fala o quê? Hora do quê, Senhor? Não vai te acontecer nada. Ele diz: Pedro, vão se escandalizar. Senhor, de maneira nenhuma me escandalizarei. Se o Senhor morrer, morro eu junto com o Senhor. E que Jesus falou para ele: Pedro, você não morre coisa nenhuma. Ainda hoje, o galo, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro desacredita de tudo aquilo, porque era tão real a situação de Jesus com eles, era tão magnífico, era tão maravilhoso, era tão glorioso, que quando Jesus está se separando, eles estão vivendo tudo isso. E eu queria que vocês pudessem ver isso na mesa da ceia. Só que dentre todos essas situações, entre João, que escreve nesse mesmo texto, que estava com o peito, com o ouvido, com a cabeça deitada no peito, entre Pedro, que não sabe como se expressar e diz que morreria e não morreria nada, entre os outros que ficaram calados e que não se expressaram, mas que certamente estavam com muito, muito medo de tudo que estava acontecendo, entre todo mundo que estava ali sentado, tinha um personagem, e é sobre ele que nós vamos falar. O nome dele é Judas Iscariotes. O nome já fala de onde ele é. Ele é de Quiriote, uma tribo do sul de Judá. Era uma cidade em Moabe. Os historiadores contam que de lá várias e várias revoltas aconteceram para tentar dominar Roma. Revoltas frustradas, não conseguiram, eles eram muito pequenininhos. Esse tal Judas,
foi chamado por Jesus para estar junto ao longo de todos os anos que o Senhor estabeleceu o seu caminho. E ele viu tudo, e ele está sentado lá, sim, vendo tudo isso acontecer. A questão é que ele está sentado lá, vendo tudo aquilo de uma outra ótica. Ele não está desesperado porque o Senhor vai se separar. Ele não está perguntando, mostra-nos o caminho, mostra-me então por onde que eu tenho que seguir. Senhor, calma, não é assim, porque o Senhor vai nos deixar. Ele não é esse, ele não está vendo dessa ótica. E com qual ótica ele está vendo? Ele está vendo com a ótica do texto que a gente leu, com a sua pretensão. Ele está assistindo a situação a partir de sua pretensão. Ele está vivendo um momento histórico da humanidade. Ele está numa situação que todos nós que conhecemos a mensagem gostaríamos de estar. Você já imaginou você sentado na mesa da ceia? Você já imaginou você sentado do lado de Jesus? Você já imaginou você sendo um João da vida? Que tem liberdade para debruçar a cabeça no peito de Jesus. Qual era o cheiro dele? Qual era o cheiro de sua barba? Como soava o coração? Irmão, se nós estamos no século 21, cantamos meia dúzia de hinos, e esse negócio mexe, essa presença mexe com a gente, e a gente se sente visitados pelo Espírito Santo. Não é assim que você se sente? Você já imaginou, Dércia, você está dentro de um quarto, sentado à mesa com Jesus e tendo a riquíssima oportunidade de deitar no peito dele? Que intimidade era essa? Como deve ter sido essa experiência? Tanto deve ter sido maravilhoso que esse desespero que eu acabei de falar aqui, que nós já compreendemos, ele é sintoma de tudo isso que eles estavam vivendo. Só que tinha um cara que estava lá, tinha um irmão que estava lá, que ele não estava vendo a situação como a maioria deles estavam vendo. Ele estava vendo a partir da sua pretensão, daquilo que ele pretendia. E agora eu quero falar sobre algumas características desse irmão. Ele queria uma revolta armada contra Roma. Ele não estava olhando para Jesus dizendo, façam, comam em memória de mim. Ele não estava desesperado porque nunca mais ia comer com Jesus. Ele estava desesperado porque a suposta oportunidade de se haver uma revolta com alguém poderoso, que cura, que tem poder, não ia acontecer. Vocês estão me entendendo? Ele olhou no poder de Jesus, não a possibilidade de ajudar pobres, prostitutas, não a possibilidade de repente estar com alguém poderoso que cura todo mundo e isso beneficiar, não era isso. Ele estava olhando Jesus e o seu poder como se aquele poder pudesse se voltar contra Roma e aí deixar de curar e passar a exercer o poder para subjugar Roma e libertar Israel, libertar Jerusalém, libertar o povo de Deus. Era isso que ele queria. Então a pretensão dele fez ele olhar, e o desespero dele não era um desespero como o de todos os outros. O dele era o seguinte: caiu por terra tudo que eu estava achando a respeito de Jesus. Quando ele percebe que Jesus não vai mais fazer, ele começa a agir segundo o seu coração, segundo a sua pretensão. E se você olhar nos 4 evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e João, você vai ver que existem textos que têm subtítulos assim: a proposta de traição. O que ele faz? Ele procura os sacerdotes, não é isso? Ele procura os sacerdotes. Isso acontece até um pouco antes, porque um pouco antes, uma mulher unge Jesus, e ele reclama: olha, por que está ungindo? Por que não pegou esse perfume e não vendeu e não deu aos pobres? E
João denuncia no capítulo 12 que ele estava falando isso não porque ele queria que os pobres fossem assistidos, mas porque ele queria que o dinheiro fosse parar no saco do ministério de Jesus. Por quê? Porque ele pegava o que se ofertava no ministério de Jesus. Então a gente já percebe uma pessoa dentro do projeto divino, dentro da proposta divina, dentro da situação mais maravilhosa que a humanidade já conheceu. No momento em que Jesus começou a escrever a carta de amor, esse irmão está dentro. Só que ele não está dentro com o olhar que ele tinha que estar. Ele está dentro a partir de sua pretensão. E qual que era? A de revolta, a de guerra, você vê que ele roubava. Olha que característica ele teria. Ele era um ladrão. Logo depois do episódio de João 12, que ele diz que ele queria que desse para os pobres o dinheiro do perfume, começa a acontecer a proposta da ceia. E aí ele procura os sacerdotes e diz que ele vende a entrega por 30 moedas de prata. Você sabe disso. Ele vende a entrega e, segundo a Escritura Sagrada, ele fica esperando a ocasião certa para entregar Jesus. Você consegue ver esse texto como tem que ser visto? Esperando, por quanto tempo? Convivendo com Jesus, mas pretensioso, com outras pretensões. E ele está na mesa da ceia no texto em que nós lemos. É engraçado que o texto fala de uma coisa tão produtiva para nós. Ele diz assim, que depois de algumas palavras de Jesus, o Satanás entrou no coração dele. Pronto, já falei de Judas. Jesus vai lá e fala para ele: o que você está pretendendo? Faz. Faça o que você está pretendendo. Só que quando eu estava no carro com o Jean, e quando eu voltei para casa e voltei a pensar nessa mensagem, eu falei: meu Deus do céu, como nós precisamos ser alertados de como e com qual pretensão nós estamos vivendo dentro do propósito divino. Você sabe por quê? Ele não estragou o propósito divino. Quando eu dei o nome da mensagem, não estrague tudo, não quer dizer que um ser humano com pretensões erradas é capaz de estragar o propósito de Deus. Não. Quer dizer que um ser humano com pretensões erradas é capaz de estragar o propósito de Deus para a sua vida. E agora eu quero pregar a nós. Meus irmãos, pautado nesse ensinamento e pautado nessas poucas visões a respeito do que aconteceu, você consegue ver Judas num cenário propício para viver a vontade de Deus, num cenário propício para viver aquilo que Deus estava preparando. Mas todos aqueles sentimentos que circundaram os discípulos entraram para dentro do coração dele de outro jeito. E ele permitiu com que as suas pretensões regessem as suas ações. E a partir do momento que, a partir de suas pretensões, ele passa a reger, as suas pretensões passam a reger as suas ações, quem é que vem? Quem é que vem para corroborar com tudo isso? E se você ler o texto, você vai ver, Judas não ficou possuído. Diz que Satanás entrou no coração dele, mas Jesus fala: o que você pretende, vai lá e faz. E Jesus não estava falando com o diabo, Jesus estava falando com Judas. Isso nos demonstra não um coração possuído, mas um coração que está com as suas pretensões, permitindo que as suas pretensões sejam usadas pelo diabo, por Satanás, e fazendo com que ele reaja em
dentro do propósito divino, dentro da obra de Deus, que ele reaja a partir de suas pretensões e estrague tudo, e acabe com tudo. Agora veja se não é esse o cenário dos nossos dias. Veja se não tem milhares e milhares de pessoas vivendo dentro do propósito de Deus, mas estragando tudo com as suas pretensões, diabolicamente. Porque o diabo, ele sabe onde trabalhar. O diabo sabe onde trabalhar. Ele trabalha nas feridas, ele trabalha nas pretensões. Ele entra exatamente quando eu e você abrimos mão da vontade divina dentro da mesa da ceia, Jesus cortando o pão, dando para eles, esse é meu corpo. Imagina um cenário desse, irmãos. Imagina que coisa maravilhosa, você participando da mesa da ceia. Ele teve a oportunidade de sentar na mesa da ceia. Só que enquanto os outros ouviram, façam isso em memória de mim, ele ouviu o que você pretende, vai fazer. E será que não é isso que Deus então está nos ajuntando hoje, para falar aos nossos corações, que na mesa da ceia, existem pessoas que vão ouvir, olha, quando vocês se ajuntarem, lembre-se disso, lembre-se de mim, vocês estão desesperados, não sabem como vai ser a vida, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês. Outros vão ouvir, o que você está pretendendo, faça. Enquanto as pessoas estão estragando literalmente aquilo que Deus entregou e fez e está a fazer com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, aquilo que Deus está se empenhando, como diz Jeremias, a palavra do oleiro, o oleiro se empenha em fazer o vaso. Deus está empenhado em estabelecer o seu propósito. Deus está empenhado em visitar a gente, em fazer a gente participante dos momentos em que Ele está estabelecendo para a terra. Mas nós, como estamos assentados? Estamos assentados a partir daquilo que Ele está mandando a gente estar? Ou estamos assentados a partir da minha pretensão? Porque se eu estiver assentado a partir da minha pretensão, o próximo passo é o diabo entrar. E você sabe de uma coisa que nós precisamos aprender? Se tu abrir a porta para o diabo, não existe ninguém fora de você que é capaz de fechar. Não adianta você ficar falando para o teu cônjuge, olha isso, não adianta. Se você abrir a porta para o diabo, se você levar as coisas de Deus a partir da sua pretensão, daquilo que você quer, daquilo que você acha bom, daquilo que você acha maravilhoso, irmão, olha que cenário. Era a mesa da ceia. Jesus está falando sobre a redenção, Jesus está falando sobre o corpo moído, sobre o sangue. Você está entendendo, Jéssica? Jesus está falando coisas maravilhosas. Eles estão sentados comendo com Jesus na última ceia. A partir dali ele ia ser preso. Os outros debruçam a cabeça no peito, fica quieto. A história bíblica diz que quando ele diz, um de vocês vai me trair, eles começam a perguntar, Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Sou eu que vou te trair? Aí Jesus diz, olha, o que vai me trair é o que eu estou dando um bocado molhado. Essa aqui é a mensagem do bocado molhado. É o que eu estou dando um bocado molhado. Eu vou molhar o pão e vou dar para ele o pão, e esse é o que vai me trair. Só que num dos evangelhos, que eu não vou saber qual, mas você pode procurar, Judas também é um dos que pergunta, Senhor, sou eu? Para você ver como que nós somos capazes de estragar aquilo que Deus está fazendo com a gente. A gente é tão hipócrita, mas tão hipócrita, que até diante de Deus, sabendo que Ele conhece todas as coisas, a gente fica com perguntinha de hipócrita. Será que sou eu? Ele sabia, porque ele tinha vindo da sinagoga, ele tinha já vendido, ele já estava aguardando o momento para entregar, ele já sabia que era ele, mas ele também pergunta, o que é isso? Isso é sintomas da pretensão humana, alimentada pela inteligência diabólica, sendo externada na mesa da ceia. Sintomas da pretensão humana sendo alimentada pelo diabo, instruída pelo diabo, a fim de que o ser humano estrague o momento mais maravilhoso que Deus pode estar preparando para a tua história.
O momento mais maravilhoso que Deus pode estar preparando para a nossa vida. Mas eu estrago, sabe por quê? Porque as minhas pretensões não são as pretensões divinas. Eu não consigo conviver com esse negócio de procura um cara com cântaro na cabeça. Eu não sei viver com esse negócio de entra na casa de quem você não conhece e fala para ele que o mestre está pedindo. Eu não consigo conviver com essa história de façam em memória de mim. Não quero saber de memória, eu quero saber de agora. Eu preciso meter a faca na garganta de Roma. Eu preciso dominar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter as coisas, eu preciso pagar, eu preciso comprar, eu preciso vender. Eu não quero saber dos propósitos divinos. Eu não quero saber o que Deus está preparando para mim. Eu quero saber o que eu quero, o que eu não aguento mais, o que eu não tenho mais paciência, e eu quero agora tudo daquilo do jeito que a minha pretensão quer. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com Judas. O diabo vai entrar e na mesa da ceia o diabo vem. Para a mesa da ceia Satanás vem. E sentado na mesa da ceia, não é da nossa ceia aqui não, irmão, é da ceia, da última ceia de Jesus. O diabo vai lá e entra no coração pretensioso de Judas. Irmãos, vocês conseguem compreender o que nossas pretensões podem fazer? Sabe o que nossas pretensões podem fazer? As nossas pretensões podem acabar com tudo. Pode estragar tudo aquilo que Deus preparou e escreveu e estabeleceu para você. As nossas pretensões podem nos fazer ficar amarrado na corda. Que isso, pastor? Existe um conto que diz que um alpinista subiu um monte gelado para escalar sozinho o seu monte, e o pino soltou, e os pinos vieram soltando, e ele caindo em queda livre, o pino soltando, de repente um dos pinos trava ele trava e ele percebe que quebra a coluna, ele não sente mais a perna, uma dor infindável faz ele desmaiar. No meio da noite ele acorda, e ele não consegue ver um palmo da cara, porque a mochila caiu, não tem, com uma dor imensa, não tem lanterna, não tem nada. Então ele ouve uma voz dizendo: corta a corda, corta. E ele: quem está falando comigo? Quem é que está falando comigo? E eu estou dizendo para você: corte a corda. E ele ouve essa voz por algum tempo. No outro dia o jornal anuncia: alpinista experiente é encontrado morto, congelado a um palmo do chão. É isso que o hino Aquieta Minha Alma fala para a gente. Eu sei que viver crendo, quem pode me ajudar? Como é? Sei que depender de ti é como viver perigosamente, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso é estar em ti, mas o meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar, eu preciso confiar no que o Senhor me diz. Tem tantas pessoas estragando tudo, irmãos. Tem tantas pessoas pretensiosas estragando tudo que Deus está fazendo em sua vida. Porque não tem paciência, porque não consegue se colocar à disposição daquilo que Deus está fazendo. Não consegue. É a minha pretensão. Sou o que eu pretendo. Foi isso que o Jean falou. Eu estou parafraseando tudo o que o Jean falou para mim dentro do carro. Pastor, tem tanta gente estragando. Sabe, tem pessoas com caminhos promissores na fé, tem pessoas com histórias promissoras, tem obras que Deus está estabelecendo sobre a vida de pessoas,
coisas que amanhã vai ser testemunhos lindos no Evangelho. Só que a pessoa não consegue viver com a incerteza, ela não consegue viver com a situação de não ter a informação total para saber se de repente esse agir de Deus vai culminar na sua pretensão. E não é isso que está acontecendo nos nossos dias. Não é isso que as pessoas querem, minha linda. É uma mensagem que culmina na pretensão delas. É por isso que Paulo disse: olha, eles vão levantar homens segundo as suas, doutores segundo as suas próprias concupiscências. Não é isso que está acontecendo hoje. Você não vai na igreja, você não vê o que a igreja está fazendo nos nossos dias. Hoje é o dia da tua vitória. Pronto, é tudo que uma pessoa quer ouvir. Que a sua pretensão é ser vitorioso. Se você perguntar, mas o que você quer ser vitorioso? Ele fala de tudo. Ele não sabe nem o que ele quer ser tudo. Ele quer ser milionário, ele quer ser dono de tudo, ele quer ser famoso, ele quer ser o melhor músico, ele quer ser tudo. É por isso que esses lugares estão cheios, estão lotados de pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem que a vontade de Deus culmine, resulte na sua pretensão. Era o que Judas estava querendo na mesa da ceia. E a gente fala: nossa, que absurdo. Mas e nós que estamos aqui no século 21, vivendo um momento tão glorioso que Deus está preparando para nós, mas as nossas pretensões estão estragando. Está estragando tudo. As nossas pretensões estão estragando chamados. As nossas pretensões estão estragando obras de maravilhas de Deus. As nossas pretensões estão estragando aquilo que Deus preparou para a nossa vida nesse tempo, porque nós só estamos passando. Vocês perdem, irmãos, quando a gente convida vocês para cultos, vocês perdem. Quem dera a igreja pudesse ouvir a voz do pastor Jesus, quando o pastor Duda ou a pastora Deise ou alguém convida vocês para estarem aqui. Ontem o que Deus falou conosco aqui sobre ser forasteiros foi maravilhoso. Você sabe por quê? Nós não podemos aceitar a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade, ela é uma teologia de produtividade local. A teologia da prosperidade diz assim a você: você vai aqui nessa terra, você vai ser top, você vai ganhar, você vai ganhar muito. Só que nós não somos daqui. Como um forasteiro há de construir coisas em terra que não é dele? Para quê? Para daqui a algum tempo dizer: nossa, gastei minha vida construindo aqui, mas não moro aqui. Eu vou construir lá onde é a minha casa. Eu posso estar trabalhando aqui, mas eu estou construindo lá. Não é o que o jogador de futebol faz quando ele vai jogar futebol em outro estado? Ele fica jogando lá, não é, Van? Mas ele manda o dinheirinho para cá, para que aqui na terra dele ele possa construir, né? Não é isso? É isso que nós somos. Ou você não é forasteiro, ou você não é o povo eleito, que foi eleito por Deus e só está passando por essa terra aqui. Para que querer produzir tanto? Para que querer ter tanta posse aqui, uma vez que essa terra não é nossa? Talvez seja por isso que Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra. A terra não é a casa de vocês. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. O que a tua pretensão, o que a nossa pretensão está fazendo com a riquíssima oportunidade de estarmos envolvidos em uma obra divina? Irmão, o que você quer? Olha para a tua história e veja o que você quer. Você quer chegar no final da tua vida e olhar para trás e dizer: quando eu tive incerteza me calei, quando eu fui incomodado sofri a consequência do incômodo de não saber o que estava acontecendo, mas por fim acabei a minha carreira, guardei a fé. Você já imaginou você poder falar isso? Acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu não cheguei aqui na carreira com a corda no pescoço, que é o que muita gente vai fazer. Vai chegar no final da tua vida, não é o que está acontecendo. A gente não vê tanta gente frustrada dentro da igreja.
Eu sou pastor dessa igreja, quantas pessoas chegam aqui dizendo, eu não quero nunca mais fazer nada dentro da igreja, eu não quero nunca mais. Quantos senhores chegam, eu passei a minha vida inteira dentro da igreja, frustrado com as coisas de Deus, falando mal de Deus, falando que Deus, que a igreja, foram as pretensões, que no momento das incertezas, saíram de dentro de nós como um monstro, e pegou tudo aquela maravilha, pegou o pão da ceia e chutou para o alto. Jesus estava partindo o pão, Cezinha. Esse é o meu pão que é dado por vós. Será que era meia luz? Será que era só um candeeiro no canto da sala? A sombra, a imagem exata de Deus revelada, sentada na mesa. O amor, a plenitude do amor encarnado, sentado na mesa. O seu cheiro, o tom da sua voz, as palavras mais sábias que alguém podia falar, sentado na mesa, Ju. E ele sentado na mesa, vendo tudo aquilo e vendo outras pessoas estarem à disposição das incertezas, ele não consegue. Mas por que ele não consegue? O coração é pretensioso. Ele quer as coisas de Deus, ele quer o mover, ele quer o poder, ele quer que Deus faça. Só que ele quer a partir das suas pretensões. Só que aí quando Deus começa a falar, quando Jesus começa a falar na mesa, esse é o meu corpo que é dado por vós e tal, e está chegando a hora, e o Filho do Homem vai ser entregue, e ele começa a se apavorar, e ele vai lá perguntar, sou eu, Senhor? Jesus molha o bocado molhado, tem 3 horas aí? Para falar o significado do pão, que era a lei dura, rígida, e o vinho onde foi molhado, que era a graça, a misericórdia. Você já comeu pão molhado? Você molha no café com leite, põe na boca, derrete, você não precisa fazer força. Você consegue compreender que Jesus tentou fazer ele receber a informação da melhor forma possível? Não, você não vai aguentar a lei. Se eu falar que você não vai aguentar. E a graça eu estou dando agora, molha o pão. Top, Judas. Sem falar do Getsemane, que Jesus está lá, ele chega para beijar Jesus, com os servos dos sacerdotes e com os guardas. Quando ele vai beijar Jesus, sabe que Jesus fala para ele, Biro? Aquilo que Jesus está falando para muita gente nos nossos dias. Ô amigo, por que você está fazendo isso? Minha amiga, por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso porque alguma coisa saiu da tua vontade? Você está fazendo isso porque você está querendo, você está tendo que viver alguma coisa fora da tua pretensão, então agora você está fazendo isso. Judas vem beijar ele para entregar ele por 30 moedas de prata, por suas pretensões. E quando Judas vai abraçar ele para beijar, Jesus fala no ouvidinho dele, amigo, a que vieste? E se Jesus não é mentiroso, ele era amigo mesmo. Eu jamais quero me comparar a Jesus. Eu acho um absurdo alguém ser pastor e achar que é melhor do que todo mundo. Eu acho um absurdo isso. Mas eu quero confessar uma coisa, que um dia eu tive esse sentimento. Eu tive esse sentimento por amar uma pessoa que congregou comigo aqui muitos anos, um grande amigo. Mas amar de verdade mesmo, ter uma amizade intensa, uma servidão intensa, um amigo de verdade. E ele, infelizmente, cometeu coisas muito erradas, e quando eu, como pastor, fui tentar falar alguma coisa, eu percebi que eu já não era mais amigo. E eu me lembro que na última conversa que eu tive com esse meu amigo, eu falei para ele, cara, sabe como é que eu estou me sentindo aqui? Eu estou me sentindo como uma mulher que sabe que o marido está traindo, mas que é tão apaixonada pelo marido, tão apaixonado, ou vice-versa, que está tentando fazer com que o outro entenda que está errando, e quando ele entender que está errando, aquela expectativa da pessoa dizer, nossa, onde eu estava com a cabeça? Você é meu amigo, e me abraçar. É assim que eu estou sentindo, é assim que eu estou nessa mesa, é assim que eu estou aqui. Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para dizer que eu tenho tanto amor, mas tanto amor por você. Você é tão meu amigo que eu não queria estar nessa situação com você. Queria que você se arrependesse agora.
queria que você falasse que porcaria que eu fiz, me desculpa, e eu te amar como um cônjuge, como um amor. E eu vivi isso na pele, de um engano, a pretensão, a vida, o erro, o diabo, pegar a pretensão do coração dele e levantar e dizer: mas eu não sou o esposo arrependido e nem a esposa. E eu ter que sair da sala vendo um grande amigo virar as costas. Eu senti isso. Eu não sou Jesus, mas eu senti isso. Eu fico imaginando o que Jesus sentiu quando ele disse para Judas: amigo, por que você veio? E ele não conseguiu dar uma palavra porque veio para trair. E trair por conta da pretensão do coração. Sabe, irmãos? Será que você consegue se ver envolvido no plano divino? Será que você consegue se ver? Será que você consegue olhar para você e falar assim: eu estou no plano divino, para o meu templo, para a minha história, para a minha vida, para a minha igreja, para a minha família, eu estou no plano divino. Deus está me chamando para um plano divino. Eu estou sentado à mesa, eu estou assentado à mesa. Será que você se vê assim? Sabe o que eu queria pregar para nós? As nossas pretensões podem acabar com tudo isso. Sabia? As nossas pretensões podem pegar tudo isso que Deus está preparando e pode simplesmente jogar tudo na lata do lixo e findarmos como muita gente, com a corda no pescoço, sem fé, frustrado, arrependido, não sabendo como voltar. Isso é uma outra coisa que nós precisamos falar, e eu já estou terminando. Quando as nossas pretensões estragar tudo, saiba que pode ser que não haja mais possibilidades de voltar. Saiba que pode ser algo para o resto da vida, que você não tenha mais chance de voltar atrás. E sabe o que acontece? A pessoa se arrepende, mas não tem como voltar. Se você está aqui e um dia as suas pretensões te levaram a um buraco, e você está vendo uma oportunidade que Deus está te dando para voltar, não jogue fora isso. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não têm a oportunidade de voltar. Deus toca o seu projeto sem você. Deus toca o projeto dele sem a gente. O projeto dele não vai parar porque as nossas pretensões entrarem em ação. Deus toca o projeto com outro. E sabe o que vai restar para você? Uma corda. Que é o que resta para muita gente, uma corda. Para amarrar na árvore da vida. E dizer: eu nunca mais encosto em nada. Quantas pessoas estragaram tudo? Estragaram seus momentos maravilhosos em suas igrejas. Estragaram momentos maravilhosos no ministério. Estragaram momentos maravilhosos dentro de seu chamado. Deus chamou para uma obra maravilhosa, única, mas a pessoa não consegue entender, só sabe saber a sua pretensão. Estraga. Mas quantos levantaram da mesa da ceia, mesmo com toda incerteza, dizendo: se o Senhor está falando, é porque vai acontecer. E não importa o que aconteça, aquieta minha alma, me ajuda a acreditar que as minhas pretensões estão sendo contrariadas, mas isso é por obra tua.
Me ajuda. Me ajuda a acreditar nisso. Aquieta minha alma, Senhor. Me coloca de novo para ver a ceia como todo mundo está vendo aqui. Tira a pretensão do meu coração. Eu abro mão da minha pretensão. Eu quero me pôr à disposição. Eu quero sentir a alegria de estar disposto. Eu quero sentir a alegria de estar fazendo a sua vontade. Eu não quero estragar tudo. Grupo de louvor, por favor. Fique de pé comigo, igreja. Eu fiquei pensando quanto dentro da igreja pessoas estragaram grupos de louvor. Quantas vezes dentro da igreja pessoas estragaram grupo de jovens? Quantas? Quantas vezes grupos de louvor que era para ser maravilhoso virou uma guerra de arrogâncias, de pretensões humanas? Quantas vezes? Quantas vezes homens que Deus deu discernimento da mensagem, que falava com Deus e Deus falava, essa mensagem é isso. Alguns irmãos perguntam para mim de vez em quando: pastor, como é que o senhor faz para pregar quarta, sexta e domingo há 10 anos, sem repetir uma mensagem? Como é que você faz isso? E eu falo: eu não faço nada, isso não é meu, não fui eu que escolhi isso, foi Ele que me chamou. É engraçado, mas eu entro dentro do meu quarto, abro a Bíblia e falo para Deus: Senhor, o que o Senhor quer então falar? E de repente as entrelinhas saltam nos meus olhos. Eu não fico procurando casa, eu não fico estudando na internet, eu não fico. Só que quantas pessoas estragaram isso? Porque pessoas o ouviam, acharam: ah não, isso aqui é meu, agora nossa, eu sou o homem de Deus. Quantas igrejas foram estragadas por pessoas que não conseguiram parar de brigar? Quantos casamentos foram estragados porque a mulher pretendia uma coisa de seu marido, o homem pretendia uma coisa de sua esposa? Está uma onda tão feia, né, irmãos? Ô coisa feia. É a televisão ficar dentro de casa colocando um padrão, e quando desliga a televisão a mulher fala: esse traste aí. Como se fosse possível ela casar com aquele bombadão, né? Ou como se fosse possível ele casar com aquela fitness. Isso é ridículo. Isso é uma das coisas mais ridículas que está acontecendo nos nossos dias, é isso. É homens sendo padronizados por televisão, querendo que sua esposa seja a mulher da Brahma. Hoje mesmo a pastora falou para mim: estou com a saia, você tá eu não estou te sentindo nada, você está mó gata, vamos embora. E você é minha e acabou, e é com você que vai ser o resto da vida. E acabou. É porque a gente fica com pretensão estúpida na cabeça. Será que se eu der uma saidinha ali vai ser diferente? Não vai ser diferente porcaria nenhuma. O que vai ser diferente é que a tua pretensão vai te afundar. É isso que vai ser diferente. Não tem nada de diferente. Até porque uma mulher que sai com um homem casado não presta. Que cabeça a gente tem? Acha que vai sair com uma mulher lá fora, a mulher sabendo que eu sou casada, ela não vai sair com o outro depois? A gente tem que definir essas coisas. As nossas pretensões não podem ficar cuidando da nossa vida. Mas quantas pessoas estragaram suas famílias por causa de suas pretensões? Quantas pessoas estragaram igrejas por causa de suas pretensões? Quantas pessoas estragaram grupos de louvor como esse, fantástico? Você sabe, irmão, você conhece alguma igreja que quarta-feira à noite está o grupo inteiro em metais tocando? Você conhece?
Porque geralmente, a maioria das igrejas é assim: todo mundo, músico só vai no domingo, porque no domingo a igreja está cheia. Esses pestes desses músicos que é só graça. Porque quarta-feira que quase não tem ninguém, é um violãozinho, uma bateriazinha lá, 2 gatos pingados e olhe lá. Aí me pergunta, pastor, como que você fez? Eu não fiz nada. É que na verdade ninguém vem aqui para tocar. Então todo mundo que ama a Deus. É evangelista na bateria, diáconos tocando instrumento, é diaconisa, é pastora cantando, entendeu? Nós não estamos aqui para cantar. Ninguém desse povo aqui, ninguém está aqui para cantar. Eles vêm para adorar a Deus junto com nós. Mas quantas pessoas estragaram? Quantas pessoas acabaram com suas vidas? Estão agora pendurados na árvore da vida, enforcados, não tem como voltar atrás. Sabe por quê? Porque estava na mesa da ceia, porque estava diante de uma situação maravilhosa, mas o coração pretensioso disse: não, eu não quero isso, eu não aceito isso. É isso. Você não aceita? Essa é a sua resposta? Você não aceita? Então, se você não aceita, fica sabendo de uma coisa: a fila para esta obra vai andar. Entenderam? Vai andar. Você quer? Senta na mesa, aquieta a minha alma, confia na palavra, vê como tem que ver. Porque se você levantar a mesa e dizer: não, eu quero a minha pretensão, fica sabendo de uma coisa: a obra vai continuar. E sem você. Tomara que nós possamos ouvir essa mensagem e eu falar agora: Senhor, eu não quero estragar tudo. Quantos gostariam de falar isso a Deus? Senhor, eu não quero estragar tudo. Eu não quero. Quantos estão comigo nisso? Não, eu não quero estragar tudo. Não, eu não quero estragar. Eu não tenho esse direito, Jean. Nós não podemos estragar tudo. Ah, mas os jovens estão tão pouquinhos. Nossa, Mari, você não tem vergonha? Está coordenando o jovem, tem tão pouquinho jovem aqui. Não estraguem tudo. Nós vamos começar a fazer da igreja playground para jovem. A igreja não tem que oferecer playground para jovem, a igreja tem que oferecer evangelho para jovem. Ah, mas com essa ideia aí, pastor, você vai ficar sozinho. Não, com essa ideia aqui eu vou ficar na mesa. Eu vou ouvir o meu Senhor falar para mim: quando fizeres, lembra-te de mim. Com essa ideia eu não vou ouvir: faz o que você tem que fazer. Que você está pretensioso? Vai lá. Eu não quero ouvir isso. Eu não tenho pretensão nenhuma, eu tenho pretensão de me render. Senhor, o que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser. Está difícil, está estranho, está virado de ponta cabeça, mas eu estou aqui, do jeitinho que o Senhor mandou eu ficar. Eu estou aqui, e eu não vou ouvir do Senhor o que você está pretendendo vai fazer agora. Faz depressa. Faz depressa. Que é assim que o Senhor trata com pretensioso. Ah, você está pretensioso? Estou. Vai lá e faz. Não foi isso que Paulo disse, que Deus entregou os homens a quê? As suas próprias paixões. Ah, você quer? A porta está aí, ó. Vai. Só que daqui a 2 anos você vai voltar aqui. E quando você voltar, você vai ver que a obra dele, da mesa, continuou. Porque no teu lugar sentou Matias. Olha, irmão, eu não sei o que eu vou ter que fazer para continuar sentado, mas eu não vou dar o meu lugar, não. Eu quero confiar. Quantos querem confiar? Aquieta minha alma. Quantos querem cantar com amor essa canção? Quantos querem cantar com oração essa canção? Não estrague tudo. Não ponha tudo a perder. Erga as tuas mãos. No que o Senhor me diz. Quantos irmãos recebem essa mensagem?
Quantos irmãos recebem essa mensagem vinda de Deus para nós? Quantos irmãos recebem essa mensagem? Que nós possamos sair daqui essa noite certos de que nós não vamos estragar tudo. Que o amor de Deus, que a graça de Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas hoje e eternamente. E a igreja que crê, que não pode estragar tudo, que não deve estragar tudo, que não deve viver sentado na graça com as suas pretensões. Esta igreja diz amém. Diga amém. Deus te abençoe.